Oi, pessoal, eu sou o Lucas Monteiro aqui, né? Eu vim gravar aqui com vocês a leitura do Apocalipse. Eu tinha feito já a leitura aqui dos capítulos 1 ao 6, né? Tanto que eu fiz aqui as anotações, né? Deixa eu pôr aqui então. Aqui as anotações, né? De cada versículo, né? Que é o versículo 1, versículo 4, versículo 5, para eu ter um entendimento melhor, né? Só que agora, como que é um estudo, eu vou continuar aqui do capítulo 6, sabe? E algumas coisas, eu coloquei algumas imagens com inteligência artificial, quer ver? Acho que não vai dar para mostrar aqui, mas ficou bem legal. Por exemplo, dessa imagem aqui, no capítulo 4. E uma coisa que eu tenho para dizer aqui que é bom a gente ler desde o começo, que a gente lê aqui do versículo 1, quando a gente lê os outros capítulos, a gente entende justamente do que quer dizer, né? A gente vê que é uma revelação de Jesus a João, que veio através de um anjo. Então a gente vai entendendo cada parte, onde que João estava, né? O que aconteceu com ele, que ele caiu no chão e ficou arrebatado em êxtase. E depois Jesus vai contando os significados da imagem e depois ele vai dizendo o que cada símbolo que ele está vendo significa. Que nem aqui, João ele vê 7 candelabros de ouro, no meio a imagem do Filho do Homem, alguém parece Filho do Homem, aí com cabelos brancos, olhos brilhantes como fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, na mão direita tinha 7 estrelas na mão direita, e ele estava de túnica e tinha um cinto de ouro. E seu rosto era brilhante como o sol na maior de suas forças, né? Então, o rosto brilhante e os olhos de fogo deve ser aquela claridade quando você olha para o fogo também. E aí, ele fala essa imagem e depois ele explica. Que ele fala que os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas e as 7 estrelas são 7 anjos de cada igreja. E o interessante é que quando Jesus vai dar a mensagem para cada igreja, ele fala assim, anjo da igreja de Éfeso, que aí parece que o anjo é o líder da igreja. E aí ele dá um elogio, uma exortação, o que a pessoa deve mudar, ficar firme ou não, né? E uma promessa no final. Por exemplo, aqui, ó. Ao vencedor dei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus, né? Ele falou alguma coisa. E a mensagem para cada igreja, Jesus ele cita uma característica em que ele falou no Evangelho primeiro, no Apocalipse capítulo 1. Por exemplo, ele fala, aquele que tem a espada de 2 gumes, aquele que tem os olhos de fogo, né? Aquele que é o começo, não é bem essas palavras, mas é parecido com essas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aquele que segura as 7 estrelas em sua mão. Aí no capítulo 1 aqui, que vai dizer uma parte aqui, também aqui o nome Deus o Dominador, que domina sobre todas as coisas. Aqui, ó, que tem, que seus pés pareciam de bronze incandescente. Aqui, ó, que segurava a mão direita as 7 estrelas. Aí no capítulo 2 ele vai falando isso para as igrejas. Aqui, ó, aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aí para cada igreja ele fala uma característica para identificar. Aqui, ó, a igreja de Pérgamo. Eis o que diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes, né? Que vai dizer aqui no capítulo 1, né? Que é uma espada de gume, que é a visão que teve. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, o vestido de longa túnica, tinha cabelos brancos, como a lã. Os olhos eram como chamas de fogo. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Aí o seu rosto é semelhante ao sol, quando brilha com toda a força. Aí o que ele fala ali é Pérgamo, né? Aí tem Esmirna também. Eis o que é o primeiro ou último que formou e retornou à vida. Então aqui Jesus vai falando para cada igreja, ele vai dando uma característica do que ele já falou antes, para saber que é ele que está falando. Aqui, ó. Ao anjo da igreja de Tiatira, que tem, aí ó, eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao fino bronze. Então é legal sinais que Deus dá uma imagem, né? Um símbolo, depois que remete a ele, e ele fala, ó, aquele símbolo que eu tô te falando, para você entender que sou eu. Por exemplo, também a igreja de Sardes, ó. Eis aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E como já falei antes aqui, ó. Esse aqui é as 7
estrelas, né? Aqui é os 7 candelabros. E no começo do Apocalipse fala aqui, ó, as 7 igrejas, 7 espíritos diante do trono de Deus, certo? Aí fala aqui, ó, aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí fala para a igreja de Sardes, né? Conheça as tuas obras, consideras que é vivo, está morto, que está vivendo de aparência, né? Aí ele fala para mudar, fala que tá as portas que bate. Então foi isso aqui, ó. Aí no capítulo até o capítulo 3, no 4 encerra as mensagens às igrejas. E no 4 começa uma outra visão que João começa a ter. Quer ver? Aqui, ó. Depois, né? Aí tive uma visão. Aí ele começa a ter a visão, é essa aqui que eu tava desenhando aqui. Que ele vê uma porta aberta, aí ele entra em espírito, aí ele vê um trono. Até tem uma imagem aqui, essa imagem ficou bonita, que a inteligência artificial fez, que ele é semelhante a uma pedra de jaspe, né? E o trono é de... Aí esses tracinhos aqui em volta são os 24 anciãos, que eu não dizia, os 24 anciãos sentados no seu trono com a coroa, e do trono sai raios, barulho de trovão e vozes, né? E também tem 4 animais, né? Que é um cara de touro, cara de águia, cara humana e cara de águia voando. O boi, eu não lembro agora, cara humana, águia e outro eu não lembro. E aqui tem 7 tochas, que são 7 espíritos diante do trono, e também tem um mar límpido como cristal aqui, na frente do trono. E João estava vendo isso. E aí esses 4 animais, eles passavam voando, dizendo, eu até vou ver a oração aqui que eles rezavam. Aqui, ó. Eles falavam isso sem cessar, dia e noite. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, o dominador, como diz lá no capítulo 1. O que é, o que era, o que é, o que era e o que deve voltar. E toda vez que os 4 animais voando falavam isso, os 24 anciões, eles se inclinavam, colocavam a coroa no chão e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos, depois as coroas diante do trono, dizendo, então é diante do trono, né, colocava a coroa no chão e diziam, tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas e por tua vontade é que existem e foram criadas, né. Então, é legal, ó. Eles não cessavam de clamar aqui, ó. A imagem dos animais é um pouco assustadora que a gente vê, né? Mas é outra coisa mais espiritual, né? Que a gente vê animais, é um corpo cheio de assusta a princípio, mas quando você lê o Apocalipse desde o primeiro, fica mais fácil de entender. Mas enfim, né? Aí quando os animais passam voando dizendo, os 24 anciões se prostram, colocando a coroa e respondendo aquela oração, né? E aí, o que aconteceu depois, né? Aí João começou a ver uma coisa a mais, que na mão direita do ser que estava sentado aqui no trono, né? Que é o Deus Altíssimo, Deus Pai, ele viu um livro, né? Eu sei que o livro antigamente não era assim, e tinham 7 selos, né? E o livro ele tinha escritos por fora e por dentro, né? E aí tinha 7 selos. E aí depois apareceu um anjo vigoroso e gritou assim, quem poderá abrir os selos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Vi um anjo vigoroso que clamava, quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro ou examiná-lo. E aí João começou a chorar, porque ninguém achava digno. Aí um dos anciões, né, que estava aqui, né, cadê aqui, ó? Um dos anciões estava aqui, viu ele chorando, foi até ele e disse isso aqui, ó. Então um dos anciões me falou, não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aí ele viu no meio do trono, apareceu o cordeiro. Apareceu bem aqui, eu pus bem aqui, né, porque estava no meio de tudo, né. O cordeiro imolado, né, aqui, ó. Aí, ó, vi no meio do trono, no meio do trono. Então aqui, ó, tava aqui, eu pus aqui, mas aqui, ó, no meio do trono. No meio do trono dos 4 animais e no meio dos anciões, então é no meio mesmo, onde eu pus ali antes, aqui, ó. Que tava tudo em volta, né, apareceu aqui no meio. Jesus, né. Um cordeiro de pé, como que imolado. Aí tinha 7 chifres e 7 olhos, e aqui a explicação, né. Os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Pra gente não assustar, né, ver 7 olhos e 7 chifres, mas são esses 7 Espíritos de Deus. Que eu acho que é o São Miguel, São Rafael, né, que no livro de Tobias fala que Rafael é um dos 7 anjos que ficam diante do trono de Deus. Então, acredito que seja, né? Pode ser que não, mas... E aí, o cordeiro recebeu o livro da mão direita do que se sentava no trono. E aí, né, aí que Deus deu o livro selado a Jesus, que é o cordeiro. E aí, quando Jesus recebeu,
todo mundo que estava em volta se prostrou diante, né? Em volta de Deus, os 4 animais e os 24 anciões. E aí os anciões prostrados, todos tinham uma cítara, que é tipo um violão menorzinho, e tinha uma taça com perfume. E aí vai dizer lá que o perfume são as orações dos santos, que é bem aqui, ó. Aí, ó. Tendo cada cítara a taça de ouro cheia de perfume, que são as orações dos santos. Eu não sei se a cítara também é a oração dos santos e taças, né? E aqui, ó, prostrados-se diante do Cordeiro. E aí cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e regatastes para Deus ao preço do teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Aqui a gente vê que é Jesus mesmo, né? A preço de teu sangue, né? É que vai se confirmando. Aí, ó, na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciões, a voz de muitos anjos, em nome de miríades de milhares. Que eu pus aqui, ó. Pois miríades é tipo um número incontável. É tipo lá no computador quando tem o N e o LL, que é null, que é número que não tem identificado. Aí falou que apareceu miríades de milhares de milhares de milhões. E todos esses anjos, aqui ó, eles bradando em alta voz, aqui ó, miríades de milhares de milhares. E aí diziam isso, ó: digno é o Cordeiro imolado, e receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Então, essa parte eu achei legal. Tipo, imagina João aqui, ó, vendo tudo isso, e depois atrás dele aparece, que ele falou que ouviu o som de trás, de aquela multidão de anjos. Miríades de miríades acho que é mais que a população de todos os homens que já nasceram. Que miríades é que é o número, miríades de milhares, né? E depois disso, todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar. Então toda a criação das criaturas, aquele que se assenta no trono, que é Deus Pai, e o Cordeiro, que é Deus Filho, a eles louvor, honra, glória e poder, pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos é por toda a eternidade. E os 4 animais respondem amém, certo? E os anciões prostravam-se e adoravam. E agora o capítulo 6 que eu vou começar a ler, continuar, né? Depois viu o Cordeiro abrir o primeiro selo. Aí selo que eu pus aqui é tipo essa... É tipo que é o lacrado do livro, né, que não tem jeito de abrir, né? E também é uma coisa de segurança quando põe o selo, né? Se alguém violou o selo, tá mostrar que alguém abriu sem a permissão, né? Mas aqui esse selo ninguém pode abrir, só Jesus, né? E aí aqui, ó, aí João viu o Cordeiro abrir o primeiro selo e ouviu um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem. Com voz de trovão é que aquele barulho que dá um trovão é o som do trovão, né? E a voz é parecida com esse som: vem. Foi bem fraquinho, mas é o trovão, né? Aí o que aconteceu? Ele viu apareceu um cavalo branco, que aí é o que eu ia começar a desenhar. Apareceu um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. O cavalo branco com um arco. Foi-lhe dada uma coroa. Então o cavaleiro com o arco ganhou uma coroa. E ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Isso que é meio difícil de entender. Ele partiu como vencedor para vencer novamente, certo? Aí depois abre o segundo, essa parte eu não li. Mas eu só queria fazer esse vídeo aqui resumido, meio que para explicar aqui um pouco eu fiz o resumo do capítulo 1 ao capítulo 6. E eu vou mostrar aqui agora, quer ver? As imagens, vou mostrar. Deixa eu ver se tá aqui. Tá abrindo aqui? Quem não viu vai ficar meio... É porque eu pus na inteligência artificial e aí eu achei legal que ficou igual a imagem, né? Vou mostrar, né? Peraí. Deixa eu ver se eu vou pôr aqui, ó. Tela inteira. Aqui eu vou mostrar. Primeira, não ficou muito assim, né? Muito bom, mas aqui é a de Jesus, né? Que a inteligência artificial ficou meio errado, mas cabelos brancos, os olhos brilhantes como fogo, né? O rosto brilhante, a espada tinha que sair da boca quando Jesus fala, né? Sai. A túnica branca, né? O cinto de ouro e aqui 7 estrelas na mão direita. Essa aqui tá na esquerda e só tem 6, né? É porque lá fez eu ia só arrumar a 7ª e pôr na mão direita, certo? Essa aqui é a primeira imagem. Agora, quer ver? Tem a outra aqui, que é... Essa aqui acho que eu vou pôr aqui, mas talvez vai assustar um pouco. Mas é assim. A imagem é que eu fui fazendo o estudo, eu gravei certinho. Tinha assim, que fala assim, tinha um trono, certo?
E tinha um ser que estava sentado no trono. E ele parecia com jaspe. Jaspe é uma pedra que tem mais ou menos essa cor. E com uma outra também. E em volta do trono tinha o olho de esmeralda e uma outra pedra. Então eu não sabia se a imagem tinha o formato da pedra ou se tinha cor. Aí eu achei legal que a inteligência artificial fez como se fosse um homem no formato de pedra de jaspe. E eu falei, nossa, parecido. E em volta os 24 tronos, eu não contei se tinha, né? E tem 24, com coroa, que são os anciões em volta do trono. Eu falei, nossa, que eu achei bem legal, né? E por último, a imagem que eu deixei fazer ali foi dos animais, né? Que aí os 4 animais, né? Tinha eles eram semelhantes aos animais, né? Tinham as asas, tinham 6 asas cada um, né? Que não tá mostrando, 6 asas. E as asas tinham olhos por fora e por dentro, né? E aí cada animal tinha... Um tinha rosto de gente, outro tinha rosto de águia, outro rosto de touro e outro rosto de leão. E esses animais que ficavam voando dizendo Santo, 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 e os anciões se abaixando, né? E aí eu vi uma coisa, né, que algumas explicações falam que esses 4 animais são os 4 evangelistas, né? Só que uma coisa que eu achei interessante, mas João, ele é um evangelista. E o João que tá vendo a imagem, né? Então, ele tá vendo ele mesmo. Então, não sei, pode ser em algum sentido sim, mas que nem essa interpretação que eu tá vendo, é a interpretação literária. Tipo, eu tô literário, tô lendo como tá escrito no Apocalipse e vendo ali os sinais que Jesus tá mostrando. E ele dá muito sinal do Antigo Testamento, que nem tem a parte que ele fala assim, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então lá no Antigo Testamento tem a chave de Davi, né? O filho de Davi, quem é Davi, né? O leão da tribo de Judá. Então aqui fala muita coisa que no Antigo Testamento a gente vai entender de quem está falando, né? Mas só para mostrar essa imagem e para mostrar uma explicação rápida. Então uma coisa legal, gente, quando vocês for ler, quem tiver interesse, lê desde o versículo 1 e vai lendo como se você quisesse entender o que está escrito, sem tentar adivinhar, sem colocar coisa nova, só lê o que está aqui, certo? Aqui eu pus tudo aqui, ó, os olhos, o cinto de ouro, mas a imagem foi. Então, pessoal, isso aqui é o resumo, né, o resumo da... Olha que mostra, não sabia não que mostrava. Um resumo do Apocalipse 1 ao Apocalipse 6. Eu tinha feito 6 vídeos, né, de mais de meia hora, mas esse aqui acho que tem um resumo bom. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Pai do Filho e Espírito Santo também. Então, resumo aí, depois eu envio os próximos vídeos. Deus abençoe.